paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui novamente para compartilhar com você a palavra de Deus, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos corrige, a palavra que nos ensina, a palavra que nos dá a direção na nossa caminhada nesta vida. No vídeo passado, falamos da salvação em Cristo Jesus, de que podemos ter esta certeza e viver aqui, nesta vida, neste mundo, a certeza da salvação. Hoje quero continuar e quero ler aqui um texto que eu já usei muitas vezes aqui. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, falando de Jesus. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ao ouvir o evangelho e ao crermos no evangelho de salvação de Cristo Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo, o qual esse Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança em Cristo Jesus, até o resgate, até o encontro final com nosso Senhor e nosso Salvador. Olha que maravilha o Senhor nosso Deus nos proporciona, de nós sermos salvos para passar a vida eterna com Ele. E no momento em que nós cremos, nós recebemos uma parte de Deus em nós, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E nós passamos então a viver orientados por esse Espírito Santo. Nós precisamos estar em harmonia com o Espírito de Deus que habita em nós e que nos ilumina, que nos conduz. É muito importante que nós saibamos viver e desfrutar deste imenso privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós para cada momento de nossa vida. E eu quero ver aqui um outro texto em Romanos 8, 11. Paulo diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha que maravilha e que responsabilidade. Nós passamos a ter em nós o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Então nós estamos aqui nesta vida, nós vamos passar pelas vicissitudes, nós vamos passar pelos trabalhos, pelas aflições que o Senhor mesmo nos avisa, mas nós vamos passar da morte para a vida, nós vamos passar da morte para a vida, passamos da morte para a vida quando recebemos a Cristo Jesus, porque nós vamos morrer a morte física, mas o Espírito do Senhor que habita em nós nos transformará e nos ressuscitará com Cristo, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, a esperança verdadeira, a certeza da ressurreição em Cristo Jesus para todo aquele que tem a vida eterna, que tem a salvação, que entregou a vida a Jesus. Essa é a maior notícia que se pode ter. Nós precisamos espalhar essa notícia. As pessoas precisam saber que em Jesus Cristo há a salvação eterna, que em Jesus Cristo existe a garantia
da ressurreição para uma vida eterna na presença de Deus. Então nós precisamos, nós que já recebemos, falamos assim, não por um privilégio, não para ser melhor, mas nós que conhecemos, que já ouvimos o Evangelho, precisamos anunciar o Evangelho. As pessoas precisam saber dessa tão grande salvação, mas nós precisamos anunciar com a nossa vida. Eu tenho visto neste mundo que muitos de nós, muitas pessoas que confessam, que professam, que anunciam que tem Jesus na sua vida, vivem de uma maneira que não condiz com a presença do Espírito Santo em suas vidas. Nós precisamos tomar cuidado da forma como nós vivemos. Nós precisamos viver em harmonia com o Espírito Santo. Eu vou ler agora um texto, é um pouco longo, mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que te revele a sua verdade, a sua vontade nesse texto. Porque nós vamos ver a maneira pelo qual aquela pessoa que confessa Cristo como Senhor e Salvador, que diz que tem o Espírito Santo, como ela deve viver em face ao mundo em que nós estamos. Vamos a Efésios ainda, na carta aos Efésios, capítulo 4, nós vamos começar no 17 e ler até o 32. Diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós temos Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos que viver diferentes. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Quem tem o Espírito Santo não pode ter o coração endurecido. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Você tem ou não tem o Espírito Santo? Você é ou não é de Jesus? É a nossa maneira de viver que vai demonstrar. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, da velha mulher, da velha criatura, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, de nova mulher, de nova pessoa, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça de Deus aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, ao invés disso, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é uma nova maneira de viver que nós que temos o Espírito Santo de Deus precisamos praticar, exercer, para mostrar como é a vida do Filho de Deus. E a palavra aqui é bem clara. Não entristeça o Espírito Santo que em vós habita. Quem sabe você que está me ouvindo já recebeu o Espírito Santo pela salvação em Cristo Jesus,
mas tem entristecido o Espírito Santo com algumas dessas práticas aqui. Nós precisamos voltar, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos confessar e nós precisamos receber o perdão de Deus e exercer a vida no Espírito Santo, exercer a vida que Deus espera dos filhos de Deus. E eu oro para que nós sejamos fortalecidos e que a nossa vida seja um atrativo para aqueles que ainda não conhecem a vida do salvo, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Vamos ser perfeitos? Não, não seremos perfeitos aqui, mas estaremos sendo cada dia aperfeiçoados pela nossa submissão à direção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos capacite e nos proteja. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada pela Tua palavra que nos corrige, que nos alerta, para que a nossa vida seja condizente com aquilo que o Senhor espera de nós, em harmonia com o Espírito Santo que em nós habita. Pai, em nome de Jesus, eu peço por cada pessoa que está assistindo este vídeo, que o Senhor intervenha em sua vida profissional, em sua vida emocional, em sua vida familiar, e traga, Senhor amado, harmonia, traga paz, traga saúde, saúde física, emocional e espiritual. E se algum enfermo, Senhor amado, que o Senhor transmita cura, que o Senhor transmita alegria, que haja uma renovação de vida, um renovo, para que cada pessoa possa viver plenamente a alegria, ainda neste mundo, de sermos chamados teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Sou a pastora Eristina, da Igreja Batista Parque Cuiabá. Quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Viva uma vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe admoestar, se deixe ser corrigido pela palavra e seja transformado, seja abençoado, abençoada e abençoador e abençoadora. Em nome de Jesus. Amém.